Fala pessoal, é Gabriel Barreto aqui mais uma vez com vocês e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a questão das entradas digitais, né? No último vídeo a gente falou sobre um LED piscando e dessa vez a gente vai controlar o piscar desse LED por um botão. Então a gente vai aprender um pouco mais sobre como utilizar o botão dentro do Arduino, como a gente faz essa configuração, como a gente faz essa programação. Então de uma forma bem simples a gente vai inserir aí esses elementos para que vocês possam aprender, tá? Só que antes da gente disso, preciso dar aquele recadinho básico. Não se esquece de se inscrever, de curtir o vídeo, compartilhar ele, para que a gente consiga manter o canal funcionando aí bom, de forma legal aí, proveitosa para todos vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o nosso projeto e o que que eu vou fazer? Eu vou montar, né, um botão dentro do nosso sketch aqui, dentro da nossa área aqui, onde ele vai servir como uma interface. A gente vai criar esse botão e a gente também vai colocar aqui, né, a programação que é necessária para ele. Tá? Então a gente está aqui com o nosso programa, né, e dentro do nosso programa a gente tem aquele código que a gente criou no último vídeo. Tá? O que que a gente vai fazer de diferente aqui, né? A gente vai inserir o botão no pino 7, a gente vai chamar ele dentro da programação, e aí para isso a gente precisa conhecer um pouquinho mais a respeito de botões, tá? Quando a gente vai utilizar um botão, nós vamos utilizar esse botão aqui, ó. Então eu vou pegar e vou inserir, né, esse botão, né, que vai ser o nosso push button aqui, que a gente chama, que é um push button tátil, que a gente pode fazer a configuração dele, tá? Quando a gente vai fazer uso desse botão, existem algumas considerações, né? Sempre que você for trabalhar com uma entrada digital destinada para uma chave interruptora, uma chave seccionadora, ou para um push button, né, que é um botão tátil que chama, qualquer um desses elementos, eles possuem algumas características que a gente precisa conhecer, tá? Primeiro de tudo, o que que ele vai enviar de sinal para dentro do nosso pino, né? Sempre que a gente for trabalhar, entenda que ele vai enviar para você um sinal de nível alto ou nível baixo, tá? Então, a função, né, quando a gente olha pelo lado da saída digital do LED, a gente envia o high, ou seja, quando a gente quer que ligue o nosso LED, a gente fala para ele vai para o nível alto, né, que seria a tensão, né, de 5 volts, ou a gente utiliza o low, que seria o nível baixo, né, seria o 0 volts ali da nossa configuração. Então, quando a gente vai fazer uso do botão, do push button, a gente também tem que saber que esse cara aqui ele tem que ou mandar a tensão positiva ou mandar a tensão negativa, tá? E aí o que que acontece? Quando a gente vai utilizar o botão, né, algumas pessoas costumam fazer a montagem do botão dessa forma. E essa forma aqui, ela é uma forma errada, tá? Vou mostrar para vocês o que acontece. Eu estou pegando aqui uma fonte, tá? Se vocês quiserem tentar montar aí para vocês aprenderem a mexer um pouquinho mais no Tinkercad, pode fazer, não tem problema. Aqui nesse caso, eu vou fazer apenas a demonstração de como que funciona, né, a ligação. Então, eu já tenho com a minha fonte configurada, ela está com sinal de 5 volts. Eu pego aqui o positivo, né, os 5 volts, passo pelo meu botão e do outro lado aqui do meu botão eu jogo esse para esse medidor de tensão. Esse medidor de tensão eu pego o negativo e jogo aqui para gente, tá? Então a gente vai ver o que que vai acontecer. Eu vou ligar aqui e esse cara aqui, esse elemento amarelo aqui, né, que é o nosso voltímetro, ele vai servir como uma referência, como se fosse a porta do nosso Arduino, tá? Então, se tiver chegando 5 volts nele, quer dizer que ele está funcionando corretamente. Se eu apertar o botão e aparecer 5 volts, ok. Se eu soltar o botão, aqui tem que aparecer 0 volts. Né? Então, vamos fazer aqui o teste. Né? Vamos iniciar a simulação e olha só o que que acontece. Se eu solto o meu botão, ele já sobe aqui para um valor de 49,5 milivolts. Então, com o meu botão solto, ele não está mostrando 0 volts para mim. Se eu apertar o botão, ele vai para os 5 volts. Se eu soltar o botão, ele não vai para os 0 volts. Né? E esse daqui é o problema que a gente tem que ter. Dentro da documentação, quando a gente fala de sinais digitais e coisas do tipo,
ele fala que o nível lógico das nossas entradas, né, é um nível lógico que é chamado de ou nível lógico alto ou nível lógico baixo, e existe um outro tipo, um outro nome que é chamado de alta impedância, alta impedância, se eu não me engano. Acho que esse é o termo que eles utilizam. Mas o que que acontece? O nosso Arduino, ele vai ter uma resistência interna tão grande que daí ele faz com que é como se tivesse uma corrente sendo drenada por aqui. Isso também causa problemas que podem ser causados, por exemplo, por ruídos, né? Como se você tivesse uma antena, né? O fio aqui ele vai funcionar como se fosse uma antena, ele vai captar qualquer tipo de sinal, e qualquer tipo de sinal ele vai drenar por dentro, para dentro do Arduino, vai gerar com que ele tenha um nível de tensão, tá? Então todas essas situações que acontecem, elas começam a gerar defeitos dentro do nosso programa, porque esse 49,5 milivolts, aqui está representado pelo Tinkercad, ele pode variar até 2 volts, até 2,5 volts. E aí, nesses momentos, você vai ter aquela situação em que você vai falar assim: ah, tá funcionando estranho. Ah, o meu equipamento ele tá louco. Isso não existe, tá? Primeiro, não existe um funcionamento estranho e não existe equipamento louco, né? Somente existem pessoas loucas, né? Mas esse equipamento eles não estão loucos, né? Acontece que ele está captando algum sinal e esse sinal está fazendo com que ele interprete que aquela porta está acionada. Qual que é a solução para isso? A solução para isso é você utilizar um resistor, né, para você forçar que esse sinal, quando ele estiver ligado, né, ele vá para zero. Quando você tiver com o botão solto, você vá para zero. Então, qual que é uma solução possível para isso? É você utilizar o resistor de pull down. Então, a gente tem a mesma configuração, tá vendo? A gente tem a mesma configuração, só que aqui, ó, na saída do resistor, antes da entrada do nosso Arduino, a gente coloca um resistor, né, de uma impedância alta. Aqui eu usei um resistor de 1K ohm, né, mas a documentação ela faz uma referência para você utilizar um resistor de 10K ohms, tá? E aí, esse resistor, ele vai ser a função de pull down, né? O que que é o pull down? É o puxar para baixo. Então, na hora que eu ligar aqui o meu simulador, repara que ele vai forçadamente para o 0 volts. Se a gente for olhar aqui, né, o sentido, ele está aberto. Beleza, se ele está aberto, então esse resistor, ele força com que o sinal, qualquer sinal que estiver aqui, ele seja encaminhado para, né, o nosso negativo. Então ele força o 0 volts aqui dentro do nosso Arduino. Se eu apertar o botão, ele vai para 5 volts, né? E a gente consegue ver a tensão ali de 5 volts. Se a gente ligou, desligou. Essa é uma forma de você trabalhar, tá? Uma outra forma de você trabalhar é você trocar esse resistor de posição. Se a gente pegar esse resistor e colocar para este, não ligar ele no 0 volts, você ligar ele nos 5 volts, que é o pull-up. Tá? Vou mostrar aqui o pull-up para vocês. Então, ó, eu troquei, em vez de o resistor estar ligado aqui no GND, o resistor agora ele está ligado nos 5 volts. O que que acontece? Se eu der o iniciar, se eu não apertar o botão, tá? Ele já vai para o nível 5 volts. E quando eu aperto o botão, repara que ele mudou. Ele não está mais puxando o sinal dos 5 volts, ele está jogando o sinal para o 0 volts. Então, quando eu aperto o botão, eu jogo o 0 volts na minha entrada. Quando eu solto o botão, eu jogo os 5 volts na minha entrada. Tá? Então, a função dos resistores, tá? Qualquer um deles que você for utilizar, a função principal é a mesma. É você evitar ter esse sinal que vai ficar flutuando, né, a tensão na nossa entrada. Tá? Então, essa é a principal parte que você precisa entender. Ok? Mas o que que eles podem trazer para a gente além disso? Bom, quando você faz uso dessas ferramentas, né, você está trazendo aqui, né, alguns conceitos. Né? Então, por exemplo, quando eu faço o botão do pull down, né, ele está com o nível lógico zero. Quando você aperta, ele vai para 5 volts. Então você segue o estado do botão, ele segue o estado do nosso sinal. Tá? Então, botão ligado, sinal está em 1 dentro do Arduino, está em high. Né? Botão desligado, sinal está em 0. Tá? Se eu uso pull up,
acontece o contrário. Botão desligado, sinal está em 1. Se eu apertar o botão, ele vai para 0 volts, tá? Então a gente tem essa situação, tá? Então geralmente quando você utiliza um comando do PUUP, dentro da programação você precisa saber que você vai trabalhar com, né, a lógica invertida, tá? Isso aí é algo que é muito importante você ter em mente, tá? Mas não vai interferir em muitas coisas, tá? Uma outra informação que é interessantíssima referente ao PUUP é que é muito o próprio os microcontroladores atualmente, eles já acompanham, né, um resistor interno de pull-up, tá? Então, se você quiser, você pode simplesmente fazer o uso do pull-up, fazer a lógica, só que você não precisa inserir esse resistor aqui, tá? Então, vamos supor, por exemplo, eu vou utilizar esse elemento. Eu vou pegar aqui, eu vou ligar, né, na nossa entrada aqui, vamos posicionar ele aqui. E aí eu vou pegar um resistor, eu não vou passar por nenhum resistor, e eu vou colocar ele direto aqui, né, no nosso sinal de 0 volts, tá? Ah, mas não é necessário você fazer uso de um resistor? Não, ele já tem um resistor interno para isso. Eu só preciso ativar esse resistor, tá? Ele não é necessário eu fazer uso de um resistor. Mas isso daqui, pessoal, é apenas para fins de teste, tá? Quando a gente for trabalhar na prática, se for fazer o circuito impresso, você for fazer, né, usar os recursos, né, você vai fazer na placa, na construção, na confecção da placa, você vai colocar um resistor externo, tá? Apenas para teste, para prototipagem, para facilitar o trabalho. Lembra, o Arduino Uno é uma placa de prototipagem, então ela serve para auxiliar você na criação do seu projeto, tá? Então, para isso, você pode utilizar aqui o resistor, sem o resistor pull-up nessa configuração. O que vai mudar no nosso código? Bom, vamos analisar aqui o nosso código novamente, né? Então a gente tem que declarar uma variável, tá? Então a gente vai fazer uma constante aqui novamente. Vamos colocar aqui const int button pin. Qual que é o sinal que eu liguei? Eu liguei no pino 7, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, pino 7. Depois, dentro do meu setup, eu preciso definir, vou falar para ele, ó, pin mode button pin. E aí o que vai acontecer, tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho diferente. Em todos os casos, você vai utilizar input, tá? Se você quiser utilizar o pull-up interno, você vai colocar input pull-up. E aí o Arduino ele vai saber que é para ele considerar o resistor interno dele, né? Então ele vai fazer a correção das informações para você, tá? Beleza? Bom, agora aqui dentro do nosso loop, o que vai acontecer? Né? Eu não vou mais precisar fazer uso desses delay aqui, né? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou tirar esses elementos. Opa, eu vou tirar esses elementos aqui, tá? E aí eu só vou precisar fazer a escrita, né, do meu LED de acordo com aquilo que eu ler, tá? Então como que a gente vai fazer? Antes de fazer a escrita, eu vou precisar fazer a leitura. Então eu vou vir aqui, ó, digital read, certo? Button pin. Eu vou fazer a leitura desse cara aqui. E quando eu vou fazer a leitura, eu preciso pegar esse dado e salvar ele dentro de algum lugar, né? Então eu vou vir aqui, ó, vamos chamar aqui, ó, estado do botão, vai receber o valor do digital read, tá? Então eu vou ler aqui, e dentro do estado do botão, eu vou ter o estado do botão, se o botão está ligado, se o botão está desligado. Passou pelo estado do botão, eu vou jogar esse estado do botão dentro da minha saída, que é a saída do LED. Tá? Então eu vou conseguir capturar, né, o estado do meu botão, vou salvar ele dentro de uma variável, e se eu quiser salvar dentro de uma variável, eu preciso declarar essa variável. Então aqui eu vou falar que é uma variável do tipo booleana, tá? Porque é um estado que só tem dois níveis, é high ou low. Então eu vou falar que é um estado booleano,
E aí dentro desse estado booleano, dessa variável estado botão, eu vou salvar ela e vou escrever no meu pino referente ao LED, tá? Vamos fazer um teste, ver se está funcionando? Vamos inicializar. Beleza. Olha só o que aconteceu, pessoal. O nosso LED já está ligado, né? Por que ele já está ligado? Bom, se a gente está usando o pull-up interno, né, significa que se eu não apertar o meu botão, quando eu lê-lo, ele já vai estar com 5 volts, né? Ele já vai estar no estado high. E se ele já está no estado high, ele joga para o meu LED no mesmo estado high. Então, se eu apertar o botão, ele apaga o LED. Se eu solto o botão, ele liga o meu LED. Tá? Então, a nossa lógica está funcionando perfeitamente. Estou pegando o estado do meu botão, estou jogando ele na saída do meu LED. Tá? Aqui, a gente poderia fazer duas coisas. Tá? Eu poderia simplesmente, eu quero que o meu botão siga o estado do meu LED. Tá? Então, quando eu apertar o botão, eu quero que o LED ligue. E quando eu soltar o botão, eu quero que o LED desligue. Tá? Para esse tipo de recurso, você pode utilizar aqui, né, uma grafia, uma notação, que é uma lógica de inversão. Dentro do estado booleano, eu posso inverter o estado do meu sinal. Tá? Então, o que eu faço? Eu estou lendo esse sinal aqui, ó, digital read, e eu posso vir aqui, ó, e colocar, vamos parar a simulação, eu posso vir aqui e colocar um ponto de exclamação. Então, o que eu estou falando? Eu vou ler esse sinal que está aqui. Se o meu botão estiver desligado, ele vai estar em high. Quando o interpretador vê que eu estou mandando o ponto de exclamação na frente, eu quero inverter o sinal. Então, se está no high, ele vai ler e vai salvar dentro do estado do botão o low. Tá? Então, vamos iniciar aqui a nossa programação. Perfeito. Ó. Botão solto, LED apagado. Botão pressionado, LED aceso. Então, a nossa lógica aqui de programação ela está funcionando perfeitamente sem muitos problemas. Tá? A partir daqui, a gente pode começar a pensar em como criar algumas condições, como criar algumas configurações. Tá? No próximo vídeo, eu vou explicar mais sobre essa questão das variáveis, vou falar para vocês quais são as operações que a gente consegue realizar dentro desse botão, e a gente pode aí inserir um pouco mais sobre lógicas de condição, né? O que eu quero fazer com um botão ou não, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal!